Vou falar com vocês hoje sobre as propriedades do som, as 4 propriedades do som. Alguns de vocês podem saber já quais são as 4 propriedades do som, mas vamos lá. A primeira propriedade do som, na verdade, o que é uma propriedade, né? É a característica, né? Quando você conhece alguém, né? Digamos sua mãe, você vai dizer, poxa, a minha mãe tem os cabelos pretos, cacheados, que bate aqui, a característica dela. Ou então pode ser, você mesmo, vamos, eu tenho os olhos castanhos, né? É característica de cada pessoa. E o som também tem a sua própria característica, né? Tem um que diferencia, né? A gente pode identificar o som por causa daquilo. Então, a primeira característica, né, propriedade do som é o timbre. Timbre, vamos escrever aqui. O timbre ele é a característica do som, a propriedade do som, que faz com que a gente diferencie um som do outro. É o chamado cor do som. Cor do som, né? Que estranho, né? É uma forma de falar, né? O timbre, né? A cor do som, ele é o que a gente consegue diferenciar uma coisa da outra, né? Digamos, eu tenho aqui um pandeiro. Você conseguiria ouvir esse som e pensar, olha, isso aí é um pandeiro. Mas se você escuta esse som aqui do violão, você diz, poxa, isso é um violão. Você consegue identificar isso aqui disso aqui por causa do timbre. O timbre também serve para voz, né? A minha voz deve ser diferente da voz do pai de vocês. Então, cada voz são diferentes por causa do timbre, né? Os instrumentos a gente consegue identificar a diferença deles por causa do timbre. Essa é a primeira característica, a primeira propriedade do som, o timbre. Já a outra propriedade do som, deixa eu escrever aqui no meu pequeno quadro. A outra propriedade do som é muito fácil, é a duração. A duração é muito fácil da gente identificar, né? Duração é quando o som, ele pode ser curto, ele pode ser longo, ele pode ser médio, né? Se por acaso, vamos usar aqui o violão. Isso aqui, ó. E deixei o som. Ele é um som mais demorado, né? Ele tem uma duração maior do que se eu fizer isso aqui. E parei, ó. O som foi mais curto, né? Eu encurtei o som. E se por acaso for um som médio, tipo, eu não deixei ele ressoar, né, o tempo todo. Então isso é muito fácil, essa é muito fácil. É a duração do som. A gente pode fazer sons curtos, né, sons médios e sons longos, que podem aí durar um bom tempo. A outra característica do som, a outra propriedade do som é a altura. Na altura a gente pode ficar confuso, achando que a altura é quando o som, né? Quando a gente liga a televisão e coloca bem com volume bem lá em cima, que a gente escuta tudo, a casa toda escuta. Isso não é a altura do som, do que a gente está falando, da propriedade do som. A altura do som são sons graves, médios e agudos. Como por exemplo, isso aqui é um som grave, ó. É o que a gente chamaria de som grosso. Isso aqui é um som agudo. É o que a gente chamaria de som fino, né? Que é fino, ó, o grave e o agudo. Isso é a altura do som. Quanto mais baixo, quanto mais para cá, ele vai ficando mais grave. Quanto mais para cá, ele vai ficando mais agudo. Então,
ele vai aumentando ou ele vai diminuindo. Grave, agudo e um som médio, né? Um som médio, né? É difícil, vocês estão conseguindo entender? A altura, eu acho que a altura é a parte que a gente mais pode se confundir, porque a gente confunde a altura com volume. E isso é o que eu vou falar agora pra vocês. O volume, que é quando a gente coloca o som, né, bem um volume bem alto, um volume lá em cima, como se a gente tivesse, sabe quando o som tá bem, o volume tá bem lá em cima, que a gente sente no nosso corpo, ou então sente vibrando a janela? Então, isso é intensidade, não é altura. A altura é grave, médio, agudo. Intensidade. A intensidade, deixa eu escrever aqui. A intensidade, ó, intensidade, vou explicar aqui pra vocês no violão. Eu estou tocando normal, né? E se eu tocasse com a intensidade mais forte, ó? Ou se eu tocasse com a intensidade mais fraca? É o que a gente chama de forte e de fraco, né? Digamos que isso aqui seja um médio, isso aqui mais forte, né? E mais fraco. É basicamente isso, é o volume, né? A gente pode aumentar o volume. Então você pode estar se perguntando o porquê que vocês precisam saber disso, né? Então vamos lá. No meu quadro aqui. O timbre. Vocês precisam saber de timbre para usar nas aulas de música. Que digamos, agora eu só quero timbre do piano. Ou então só quero timbre do pandeiro. Aí vocês só vão tocar o pandeiro para mim, né? É muito importante a gente saber timbre na música, porque a música é basicamente uma mistura de timbres, né? A gente mistura o baixo, a gente mistura a bateria, a gente mistura a guitarra, e a gente precisa dessa mistura para ser uma música legal. Imagine se todos os instrumentos tivessem o mesmo som. Que chatice. A duração, a gente precisa saber da duração na aula de música, porque eu vou dizer assim, ó, acabou? Acabou. Aí a gente para de cantar, não só por isso, claro, né? Se eu disser, eu preciso de um som mais curto, ou se eu preciso de um som mais longo na música que a gente vai fazer. Vocês precisam entender sobre duração do tempo da música, né? A altura. Digamos, vocês já ouviram falar do cantor, ai meu Deus, tá muito alto pra mim, abaixa esse tom. É basicamente isso, a gente precisa realmente saber a altura, né, das notas musicais, principalmente para cantar afinado. Para cantar afinado, basicamente a gente precisa saber da altura. E intensidade, se eu disser aqui pra vocês, vamos cantar mais fraco, aí vocês vão querer. Vou cantar mais fraco, baixinho, mas a gente tá naquela zoada de não, vamos cantar mais fraco pra ficar mais bonito. E se eu disser, não, a gente precisa de colocar mais vida nisso, quando tá mais forte, a gente aumenta a intensidade, né? Então é pra isso que vocês precisam saber disso na aula de música.